Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o filósofo e professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Roberto Mangabeira Unger. Ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da presidência dos governos Lula e Dilma, Mangabeira Unger está atualmente engajado na pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República em 2018. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo novamente aqui com a gente, professor. Muito obrigado. Nessa sua rápida passagem pelo Brasil, a gente sabe que o senhor mora nos Estados Unidos, leciona, dá aulas na Universidade de Harvard, que é uma das melhores do mundo, mas sempre que pode faz essa visita ao Brasil para se engajar na candidatura de Ciro Gomes, sobre a qual vamos falar daqui a pouquinho, professor. Eu queria começar conversando com o senhor sobre o seguinte: o senhor, como brasileiro, mas morando atualmente nos Estados Unidos, quais as observações, qual a avaliação que o senhor faz do atual momento pelo qual passa o país, principalmente com esse olhar estrangeiro, talvez com esse olhar mais distante, seja mais fácil observar do que alguém que vive no turbilhão dos acontecimentos atuais? É um grande momento para o Brasil, cheio de perigos e de oportunidades. Todo o modelo de desenvolvimento se esgotou, baseado em popularização do consumo e em produção e exportação de commodities, produtos naturais pouco transformados. Esse foi o modelo de desenvolvimento dos governos do PT. Do período anterior, de Dilma, de Lula. Sim. Agora nós precisamos construir outro caminho, um caminho voltado para a democratização da economia, do lado da produção e da oferta, não apenas da demanda e do consumo, para a capacitação dos brasileiros, para a construção do Estado e para o aprofundamento da democracia brasileira. Portanto, uma agenda institucional, uma agenda que mexa com as estruturas, e que não apenas realoque dinheiro de um lugar para outro. Isso é muito mais difícil. E isso está ocorrendo no momento em que a nossa democracia foi interrompida. Um grupo assumiu o poder. Interrompida por causa do impeachment. Interrompida por causa do impedimento presidencial. O senhor enxerga o impeachment como golpe. Aproveitaram a baixa popularidade do governo e equívocos fundamentalmente técnicos para remover a presidenta eleita do país e assumiram o poder em nome de uma agenda fiscalista e financista que não tem a menor condição de restabelecer o crescimento no Brasil. É verdade que nós precisamos reorganizar as finanças públicas e disciplinar o gasto do governo, mas não é para homenagear os interesses e os preconceitos dos mercados financeiros. É pela razão justamente inversa, para que o governo e o país não dependam da confiança financeira, não tenham de ficar de joelhos. É mera preliminar a uma outra agenda de desenvolvimento. Nós vamos ter que construir esta outra agenda no meio da confusão atual. O que eu acho que se torna muito mais difícil. Só para voltar um pouquinho no tempo, professor, o senhor fez algumas observações importantes aí sobre o impeachment, sobre o governo que assumiu. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso, contextualizar. O senhor afirmou recentemente que o combate à corrupção, que um dos riscos, um dos custos do combate à corrupção poderia ser uma fragilização da nossa democracia. O senhor enxerga isso? Não, nós temos um problema real de corrupção. Eu não menosprezo esse problema. É um problema sério, porém localizado. É localizado na relação entre a política e o dinheiro. Nós, de fato, precisamos tirar a política da sombra corruptora do dinheiro. E, por outro lado, precisamos refinanciar o Estado brasileiro para dar-lhe condições de atuar. Mas estas são duas preliminares. Não se confundem com a definição de um outro rumo.
E a minha preocupação agora é contribuir para que o debate nacional focalize o mais importante. O mais importante é o caminho. E a essência do outro caminho é perceber qual é a nossa grande vantagem. A grande vantagem do Brasil é esse dinamismo tremendo que vem de baixo, empreendedor e cultural. Um espontaneísmo inculto e desequipado. E o que nós agora precisamos organizar é um modelo de desenvolvimento que assegure oportunidades e instrumentos para essa multidão empreendedora emergente. Mas até chegar a esse modelo de desenvolvimento, que talvez seja um modelo de mais longo prazo, um modelo mais bem fundamentado, professor, não é necessário. Mas não é necessário antes você enfrentar, porque a gente vê que o país está muito dominado por basicamente duas agendas, dois eixos. De um lado, a gente tem a agenda de reformas da Previdência, a agenda trabalhista, que a trabalhista deve ser votada, a gente está gravando essa entrevista na quarta-feira, ela só vai ao ar na segunda, a gente não sabe se ainda vai passar. Mas tem a reforma da Previdência. Sim, mas é a agenda que se apresenta agora, que está no noticiário todos os dias, então que domina as mentes, domina a política, domina o debate social. Então, de um lado, você tem a agenda das reformas, de outro lado, você tem a Lava Jato. Né, todo esse combate à corrupção que toma muito tempo da imprensa, da sociedade, de todo mundo, das redes sociais. Como é que o senhor vê essas duas agendas? Quer dizer, não é preciso passar por isso antes para depois desembocar nesse projeto mas vamos de tomar um exemplo para poder entender esse debate. Vamos tomar o exemplo da situação da reforma da legislação do trabalho. De fato, nós temos uma legislação trabalhista que protege a minoria organizada do país. E as lideranças sindicais defendem a consolidação das leis do trabalho, como devem defender, mas pelo menos 40% da nossa força de trabalho continua na informalidade, sem a proteção das leis. E, por outro lado, dentro da economia formal, uma parte crescente da força de trabalho está em situação precarizada, em trabalho temporário, em trabalho subcontratado. Se nós juntarmos os 40% informais com aqueles precarizados da economia formal, é a maioria do país. Por outro lado, uma agenda neoliberal e financista diz, vamos esquecer os informais, vamos avançar na precarização sob o rótulo do eufemismo de flexibilidade para agradar ao grande capital. Eu lhe dou um exemplo, é só esse exemplo. Esta mesma situação se repete em cada setor das políticas públicas. Há uma agenda tradicional da esquerda que trata dos interesses da minoria organizada. Há uma agenda neoliberal que abandona os interesses da maioria em nome da confiança financeira, na esperança vã de que os gestos de subordinação ao rentismo financeiro produzam investimento e crescimento. E falta a terceira agenda, a necessária, de vir ao encontro do Brasil real, desse Brasil que não está beneficiado pelos corporativismos das minorias que ameaçam sufocar o país. O que o senhor está dizendo é que tanto a esquerda quanto a direita não oferecem as alternativas que são viáveis. A esquerda tradicional, meramente corporativista, e o neoliberalismo. Que é representada pelo PT. E o neoliberalismo. E agora há um fenômeno social concreto, que é o surgimento dessa pequena burguesia empreendedora e mestiça que vem de baixo. E atrás dela, uma multidão ainda pobre que já assimilou uma cultura de autoajuda e iniciativa. A grande revolução brasileira hoje
é o Estado brasileiro usar seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o caminho dessa vanguarda de emergentes. Para isso, precisamos reorganizar a nossa economia, construir um produtivismo includente, qualificar aquela massa de pequenas e médias empresas, reorientar radicalmente o nosso ensino para que seja um ensino analítico e capacitador, construir o Estado, porque o Estado não é o oposto do mercado, o Estado é o aliado do mercado, e aprofundar a democracia brasileira. E o aprofundamento começa no esforço de tirar a política da influência do dinheiro. Portanto, eu não estou renegando a agenda de combate à corrupção. O que eu estou dizendo é que ela não é uma solução para o país. Ela é preliminar de uma solução. Não, e é interessante porque eu ia perguntar para o senhor mesmo como é que a Lava Jato se insere em todo esse contexto de discussão. Você tem, de um lado, as reformas, de outro lado, uma crise política e econômica muito grave e a Lava Jato, que se tornou quase que uma instituição, um partido, algo que paira acima. São duas ideias simples e práticas que todos os brasileiros devemos compreender. Combate contra a corrupção é necessário, porque um governo que está no bolso dos endinheirados não presta para o povo brasileiro. E portanto, tem de continuar esse combate. Mas não nos iludamos. Ondas de moralismo, de moralização da política, vêm e voltam. E não resolvem os problemas do país. Elas são necessárias, mas são muito longe de serem suficientes. Agora, o esforço maior tem de ser construir um ideário alternativo, esse que eu dizia, que venha ao encontro do dinamismo brasileiro, e um projeto de poder, para que isto não paire no ar como uma mera especulação, mas que chegue ao poder. E isso vai ser uma luta imensa, porque no Brasil é uma luta que se desenvolve num quarto escuro. As luzes apagadas, numa das sociedades mais desiguais da história, a população não sabe quem são os agentes, não tem acesso, não só não tem acesso à educação, mas não tem acesso à informação. A informação, que é muito grave. Nós precisamos desesperadamente furar esse bloqueio e encontrar uma maneira de chegar. E quais seriam exemplos práticos de leis com essa orientação, de projetos, de reformas, de medidas que tenham essa orientação? Vamos ver os focos principais. Então, um foco é isso que eu chamava o produtivismo includente. O agente mais importante na economia brasileira é o grande número de pequenas e médias empresas, os brasileiros simples que estão procurando abrir e manter pequenos negócios. O segundo foco é uma transformação profunda da natureza do ensino no Brasil. A nossa tradição é enciclopédica e dogmática, um enciclopedismo raso. E o que nós precisamos construir no país é um ensino que priorize as capacitações analíticas e sintéticas e prefira o aprofundamento seletivo ao enciclopedismo superficial. A cooperação, as equipes na maneira de aprender e ensinar e a abordagem dialética de cada campo do conhecimento, quer dizer, apresentar cada campo do conhecimento de pontos de vista contrastantes. A grande qualidade do Brasil é sua anarquia criadora. E em vez de guerrear contra nós mesmos, impondo pela tradição do nosso ensino
uma camisa de força dogmática aos nossos jovens, tratemos de criar um ensino que transforme esse espontaneísmo inculto em flexibilidade preparada. É claro que essa é uma obra que passa não apenas por uma mudança do paradigma pedagógico, mas por uma reconstrução institucional. Num país como o nosso, e não passa só por um governo, né? Vasto, desigual e de regime federativo, nós precisamos dos instrumentos que reconciliem padrões nacionais de investimento e qualidade com a gestão local das escolas pelos estados e os municípios. O federalismo cooperativo. Agora, é um exemplo de uma tarefa maior, não só na educação, mas em todos os serviços públicos. O Estado brasileiro precisa, de fato, assegurar um mínimo universal de serviços públicos a todos os brasileiros, mas, ao mesmo tempo, deve e pode associar a sociedade civil independente a ele, Estado, na maneira de desenvolver experimentalmente novas maneiras de prover os serviços públicos. Por exemplo, pelo instrumento das chamadas organizações sociais, que já estão sendo experimentadas em diferentes partes do país. Não é a privatização dos serviços públicos em favor de empresas com objetivo de lucro. É a parceria do Estado com a sociedade civil independente, na construção dos brasileiros. Portanto, é um outro grande foco. Agora, aí temos um terceiro foco, que é construir o Estado brasileiro e democratizar e aprofundar a nossa democracia. A verdade é que hoje não existe um Estado capaz de fazer isto que eu estou propondo. Nós teremos que construir esse Estado no meio do caminho. E nós temos 3 agendas em matéria de construção do Estado. Nós temos uma agenda do século XIX que nunca terminamos de construção de carreiras de Estado. Nós temos uma agenda do século XX de eficiência administrativa, com padrões de desempenho e cobrança dentro e fora do Estado. E nós temos uma agenda do século XXI de experimentalismo na maneira de prover os serviços públicos, como nesse exemplo que eu dei, de associação do Estado com a sociedade civil. Digamos, esse é o terceiro foco. E o quarto foco é começar a aprofundar a democracia brasileira. Começa no trato dessa questão preliminar da relação entre a política e o dinheiro. Ampliar o acesso aos meios de comunicação em massa, em favor não só dos partidos políticos, mas dos movimentos sociais organizados. Criar mecanismos constitucionais para resolver rapidamente os impasses entre o presidente e o Congresso, por plebiscitos ou referendos abrangentes ou por eleições antecipadas. E aprofundar o potencial experimentalista do regime federativo. Isto é uma democracia de alta energia, uma democracia que não necessite de crises para permitir mudanças. Tudo isso é muito complicado, eu sei, mas eu tenho fé que um ideário poderoso pode ser traduzido em exemplos, em metáforas, em linguagem, que cada brasileiro será capaz de captar. E mais do que isto, que provoque os brasileiros a participar de uma coautoria desse projeto. O país agora quer ser respeitado. O país se vê estrangulado por um condomínio de corporativismos, de minorias organizadas, e quer um outro caminho. E de setores que têm privilégios e que brigam por isso, enquanto grande parte da população simplesmente vive alheia à margem de todas essas grandes discussões. E que privatizaram o Estado. Aquilo que nós vemos agora, essa corrupção, é apenas a ponta visível de um problema mais sistêmico
que é o domínio desses corporativismos. O país quer se ver livre deles. Eu, quando tinha tarefas no governo, 2 vezes, viajei o país todo. E todos os estados, o interior de todos os estados, dialoguei com gente de todas as classes sociais. O Brasil é um país singularmente disponível para a mensagem, sedento de uma alternativa. Esta alternativa nacional que eu esbocei só ganhará cores de realidade se ela for traduzida nas realidades de cada uma das grandes regiões do país. Precisa se apresentar com uma mensagem simples, palatável, e um outro que possa ser compreendida. Um outro paradigma de política regional. A política regional não é secundária. Política regional não é para ser banca de esmolas para o Nordeste. E o Nordeste não quer ser tratado assim. Nós precisamos agora de um outro paradigma. Política regional para todas as regiões do país. São Paulo não precisa menos do que o Nordeste. São Paulo é uma das maiores vítimas desse modelo econômico implantado no país, muitas vezes por políticos paulistas. E a política regional não deve ser definida por Brasília apenas ou sobretudo. Deve ser definida pelas próprias regiões. Pelos estados, né? Cada um conhece a sua realidade. Como compreender? Eu vou dar um exemplo aos telespectadores. O Nordeste, que foi o terreno daquele paradigma tradicional falido de política regional. O Nordeste não tem uma única instituição do Nordeste. Todas as instituições que cuidam da política nordestina são federais. É uma concepção viciosa. É um exemplo. Todos esses elementos da alternativa que eu estou esboçando se complementam. Mas não é um sistema, não é um tudo ou nada, é um caminho. Não é arquitetura, é música, é uma sucessão de passos. E eu estou convencido que quando o Brasil perceber que há um caminho capaz de instrumentalizar o seu atributo principal, que é a sua vitalidade, o país se levantará. E superará esse ambiente de descrença a que nós nos entregamos. Professor, vou pedir licença para o senhor um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar muito sobre todos os cenários que se colocam para as eleições presidenciais de 2018. Não sai daí. Olá, o É Notícia está de volta com o filósofo, pensador, professor de Harvard, Mangabeira Unger, que nos deu o prazer da sua visita, da sua presença, mais uma vez no É Notícia, para discutir o país, né, professor, que está nesse beco, nesse momento tão difícil. Professor, o que a gente pode ver como alternativas para 2018? Né? Como a gente sabe, o senhor defende a candidatura Ciro Gomes, que é uma candidatura de centro-esquerda, depois de um projeto de esquerda ter fracassado no poder, né? Os governos do PT, notadamente, a gente começou falando sobre isso, esse projeto de desenvolvimento que fracassou. Como a candidatura do Ciro será diferente nesse sentido? Que diferenças ela apresentará? Eu não diria que o projeto anterior fracassou. Nós não devemos desmerecer, ele se esgotou. Não desmerecer o que foi realizado. Milhões de brasileiros foram tirados da pobreza. É muito importante num país como o nosso. E se sentiram, de alguma forma, incluídos. Mas é insuficiente. Agora, como eu dizia, nós precisamos democratizar a economia brasileira do lado da produção e das capacitações. E construir as inovações institucionais necessárias. Eu apoio a candidatura de Ciro Gomes e estou determinado a contribuir como eu puder à construção de um ideário alternativo no país e me jogar de cabeça nisso. Mas dá tempo, professor, porque as pesquisas mais recentes mostram que o Ciro Gomes tem por volta de 5% ali das intenções de voto. À frente dele, a gente tem o Lula, né, com mais de 30%, a Marina, o Bolsonaro
os tucanos, né, nos mais diversos cenários, Aécio, Alckmin, João Dória. E por que o Ciro, apesar de viajar pelo país, de tentar transmitir essa mensagem, da presença dele constante na mídia, na imprensa, por que o projeto dele ainda não decolou? Nenhum projeto decolou. As pesquisas agora sinalizam reconhecimento de nome dos que estiveram recentemente no cenário presidencial. E na eleição presidencial, as coisas rapidamente se esclarecem e os nomes se constroem. Há um grande bloqueio dos oligopólios de mídia num país tão radicalmente desigual quanto o nosso. Mas nós não devemos temer, devemos persistir e confiar na intuição do povo brasileiro. A nossa população está buscando saída. A gente está num momento, até talvez, né, em função disso, não só no Brasil, mas acho que a gente assiste a esse movimento sincrônico no mundo todo, de uma busca, talvez, por uma saída, por uma alternativa, normalmente outsiders, né, nomes que estão fora da política tradicional. E embora o Ciro nade contra a maré e tenha, talvez, um pensamento diferente do ideário nacional que prevalece hoje, por outro lado, ele é visto como político tradicional, no sentido que já teve, sei lá, em 6 partidos, foi governador, foi ministro, é alguém que experiente na política, que está na política há muito tempo. Nesse sentido, isso não pode atrapalhar as pretensões eleitorais dele? Não, eu acho que isso é secundário. Se a pessoa é velha ou jovem, se é político, se não é político, se é isso ou se é aquilo, se é do Nordeste ou do Sudeste, tudo é secundário. O importante é a qualidade da pessoa, a seriedade do agente político e o conteúdo. Temos que apostar nisso e ter paciência e persistência. É muito difícil a situação. É muito difícil acender as luzes, transmitir a mensagem fora dos ambientes de elite, mas é nosso dever fazer de tudo e confiar que do outro lado está uma população que está buscando saídas. O que o senhor acha da possível candidatura do presidente Lula? Em primeiro lugar, ele vai chegar lá? Eu vou ser muito sincero, eu acho que ele tem toda a legitimidade para ser candidato. Ele é a figura pública mais proeminente do Brasil atual, dos políticos vivos. Realizou uma obra de governo que, como eu dizia, resgatou milhões do sofrimento e da exclusão extrema. Eu, pessoalmente, julgo que não é o personagem político mais adequado para liderar a inflexão de que precisamos agora. Por quê? Porque ele foi o líder do projeto anterior, o projeto de inclusão pelo lado do consumo e da demanda e das políticas sociais compensatórias. Toda a forma de atuação política dele, da construção dos consensos, se adapta àquele caminho. Agora nós precisamos de algo mais difícil, que é essa mudança estrutural. Toca nas instituições e toca nas consciências. E isto exige 2 elementos que faltaram nesse período anterior. Um elemento é o ideário institucional, que trate das estruturas. Muitas das mudanças a que eu me referi na parte anterior da nossa conversa não exigem dinheiro, exigem ideias consubstanciadas em inovações institucionais. Em segundo lugar, esta agenda exige uma disposição para o enfrentamento. Não quer dizer que não precisemos de consensos na nossa democracia, claro que sim, mas numa política transformadora há um momento para unir e um momento para dividir.
E, em certos momentos, a regra é quebrar ou ser quebrado. E não temer enfrentar os interesses predominantes do país. Os interesses do rentismo financeiro e o interesse dos condomínios de corporativismo. Se o Lula for candidato, o Ciro será? Ou são candidaturas excludentes? O Ciro tem dito que ele será candidato se o partido referendar a candidatura dele, e eu estou convencido que o partido, o PDT, o nosso partido, vai, em qualquer circunstância, sustentar a candidatura presidencial dele. Ou seja, mas ao mesmo tempo, ele tem reconhecido com realismo que se o presidente Lula voltar a ser candidato, as chances da candidatura dele diminuem muito. Isto é dizer o óbvio, mas não é renunciar à candidatura ou condicionar a candidatura à não candidatura de Lula. Eu creio que, de uma forma ou de outra, Lula e Ciro estarão juntos. Nós não podemos prever as circunstâncias, as formas específicas dessa aliança, mas eu estou convencido que ela ocorrerá e que o objetivo será sustentar um projeto que afirme a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro. Como uma frente mais ampla de esquerda. Mas eu não usaria a linguagem de frente, porque ela dá uma ideia de mínimo denominador comum, de diluição. E eu oposto. Não se trata de diluir, trata-se de definir um caminho muito específico, que tem nele muitos pontos controvertidos. E nós não devemos ter medo das controvérsias. Nós devemos ter medo das indefinições. Professor, por outro lado, o senhor acha que a candidatura no PSDB, a candidatura tucana, caminha para cair no colo de João Dória? Como é que o senhor vê essa possível candidatura? Eu não prevejo essas coisas. Eu não tenho nenhum pendor para as previsões. Qual a sua avaliação do Dória? Eu evito as previsões. O castigo que Dante Alighieri designava para os que previam o futuro e que tinha uma corda no pescoço, voltando a cabeça para trás, porque a visão do futuro era a memória que tinham do passado. Eu não sei. Eu tenho a impressão que os interesses conservadores e corporativos farão qualquer coisa para manter o poder. Se necessário, apelarão a algum tipo de teatro e procurarão especialistas em dramaturgia para isto. Mas isto é a política. É assim, não é só no Brasil que é assim. É assim no mundo. Vamos ser sérios. Vamos respeitar o povo brasileiro. Vamos apostar no conteúdo, vamos ser corajosos e magnânimos. E aí vamos ver o que dá. Professor, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, vamos ter que ir para o nosso pinga-fogo. Eu queria muito conversar com o senhor sobre Estados Unidos, França, tantos assuntos que são deixados de lado, mas de fato é como o senhor disse, é um momento difícil, é um momento complicado do Brasil, é preciso muito tempo para a gente tentar traduzir. Mas cheio de oportunidade. Cheio de energia. Porque nós temos o mais importante, que é o mundo de vida. O resto vem depois. O resto é o equipamento, é o adjetivo. O atributo central nós já possuímos. Professor, vamos lá então. Lava Jato. Necessário e benfazejo, embora tenha incorrido em alguns excessos, mas não permitamos que essa atividade anticorrupção desvie nosso foco da tarefa maior, que é construir outro rumo para o país. Sérgio Moro. Uma pessoa, evidentemente, muito séria, talvez, como eu dizia, tenha incorrido em excessos, está fazendo o papel dele, que eu não desmereço.
Nós, como cidadãos, temos outro papel. O nosso papel não é ficar como espectadores do judiciário. O nosso papel é tratar do futuro do país. Isso não fazem os juízes, isso fazemos nós. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência, como as outras reformas que estão sendo discutidas, representam a perversão de uma tarefa necessária. Nós precisamos, de fato, reorganizar a Previdência, mas não do jeito que estão propondo, para castigar os brasileiros pobres e inventar uma fragilidade fiscal que, em vários aspectos, é artificial. Nós temos um problema de médio e longo prazo. Nós não temos um problema imediato na Previdência. Nós precisamos reorganizar a relação entre justiça para os jovens e justiça para os velhos, evitar que o quadro de funcionários públicos tenha privilégios sobre o resto, mais um corporativismo, mas não é para sacrificar a previdência da maioria pobre do país. Ciro Gomes. Uma pessoa muito corajosa, identificada com o destino nacional, que tem muito a dar ao Brasil. E eu vou apoiá-lo. Eu vou apoiá-lo na esperança de que ele chegue à presidência. O presidente não é um salvador. Ele é uma peça, ele é um agente. Nós temos que nos salvar. Nós, cidadãos, nós, o Brasil, nós temos que tratar da alternativa nacional e nós, cidadãos, temos de impor essa alternativa ao futuro governo, em vez de ficar passivamente esperando o que Brasília vai nos propor. Temer. É um político convencional, tem qualidades políticas, mas está completamente aquém da tarefa do momento. A tarefa do momento não é entregar a mercadoria encomendada pelos mercados financeiros, não é fazer uma grande negociação entre os interesses corporativos do país, sob a influência de ideias de fora. Não é, agora nós estamos numa situação de emergência nacional. E nessa situação de emergência, nós precisamos de grandeza nos nossos homens públicos e de grandeza na ação pública. Lula. Lula deu uma imensa contribuição ao país. A chegada dele à presidência representou um momento em que o brasileiro humilde teve mais razão para aceitar-se a si mesmo e não se ver sob a tutela dos representantes de uma outra classe. Mas ele liderou um modelo de desenvolvimento perempto, um modelo que está exaurido. Ele tem uma maneira de atuar apropriada para aquele modelo, mas talvez não apropriada para o modelo de que precisamos agora. Agora nós precisamos de inovação nas estruturas, nas instituições, e nós precisamos construir uma dialética mais complexa que combine consensos com enfrentamento. Professor, muito obrigada pela sua entrevista à Notícia. Foi um prazer recebê-lo de novo. Faço questão que o senhor volte sempre que puder, estiver disponível, estiver aqui no Brasil. Esperança a todos, porque da ação resultará a esperança. Essa é a mensagem mais importante, não Sim. dá para ficar parado, a gente tem que continuar agindo. Muito obrigada a você por assistir esse programa, também até essa hora. Nós temos um encontro marcado na segunda-feira que vem, aqui no É Notícia, com um novo convidado, um novo entrevistado. Uma ótima semana para você e até lá.